Capítulo 293. Desprezivelmente desavergonhado. Assim que Long Shen terminou de falar, todos viram Guiyang explodir de repente com poder, sua força capaz de abalar montanhas e rios. Lança de destruição de montanha. Guiyang concentrou toda a sua energia em sua lança. Este ataque continha todo o seu coração e alma. Acontece que durante todo esse tempo, Guiyang estava armazenando energia, esperando para liberar seu ataque máximo. Guiyang era alguém extremamente poderoso, a pessoa que despertou sua marca ancestral foi a mais antiga entre os discípulos do mosteiro. Sua habilidade em usar sua marca ancestral era extremamente refinada e, além de Long Shen e Tang Wan'er, ele era o discípulo mais forte do mosteiro. Para ele, esta batalha foi extremamente importante. Se ele vencesse, seu coração tal se tornaria incrivelmente estável e seria mais fácil para ele romper gargalos. Mas se ele perdesse, isso teria um grave impacto sobre ele. Para Guiyang, essa era uma aposta extremamente arriscada e por isso ele não poderia perder. No instante em que Guiyang começou seu ataque, a expressão do favorecido mudou. Ele percebeu que havia sido enganado. Durante aquela intensa batalha, Guiyang esteve armazenando energia o tempo todo e ele não percebeu. Não havia necessidade dele enfrentar Guiyang diretamente. Guiyang era extremamente poderoso e então ele estava fazendo o seu melhor para se esquivar e apenas defender esse tempo todo. Suas maiores vantagens eram sua defesa e resistência. No instante em que ele viu Guiyang começar a atacar loucamente, ele realmente zombou por dentro. Ao atacar assim, não havia como ele aguentar por muito tempo. No instante em que Guiyang ficasse cansado, ele seria capaz de matá-lo facilmente. Mas ele nunca imaginou que Guiyang estivesse acumulando energia secretamente esse tempo todo. Agora que a energia que ele acumulou explodiu, a velocidade de Guiyang atingiu seu pico. Não havia como ele se esquivar. O poder de Guiyang o prendeu completamente no lugar. Ele só poderia encarar isso de frente. Aquele favorecido formou solenemente um selo de mão extremamente bizarro e uma runa iluminou sua testa. Um escudo de rocha com cerca de 30 centímetros de espessura apareceu na frente dele. Escudo de essência rochosa. Inúmeras linhas brilhavam naquele escudo e quase parecia que era feito de aço. Parecia incrivelmente resistente. Estrondo. Contudo, no instante em que a lança dourada de Guiyang colidiu com aquele enorme escudo de pedra, aquele escudo incrivelmente resistente se quebrou completamente. A lança dourada continuou avançando, atingindo-o e fazendo-o voar. Enquanto voava pelo ar, ele também vomitou um bocado de sangue. Ele ficou chocado ao ver que sua defesa mais forte havia sido quebrada. E não apenas seu escudo foi quebrado, mas seus órgãos internos também foram fortemente abalados pela força restante daquela lança. Ele era praticamente incapaz de acreditar nisso. Ele tinha absoluta confiança em sua defesa. Foi por isso que Lu Bing dependeu dele e o enviou primeiro. Ele deveria ter tido grandes chances de vitória mesmo contra Tang Wan'er. Mas agora ele acabara de ser derrotado por um discípulo central que nem era um favorecido. Ele ainda estava cheio de descrença. Ao tossir mais sangue, ele se estabilizou apressadamente. Porém, uma lança dourada já o havia alcançado, parando logo antes de sua testa. Guiyang disse friamente,
você perdeu. Guiyang estava extremamente pálido e ofegante. Obviamente, esse último ataque consumiu toda a sua energia. Se este ataque não tivesse funcionado, ele teria perdido. Mas ele havia vencido. Se Guiyang não tivesse parado sua lança agora, aquele favorecido já seria um cadáver. Aquele favorecido não pôde deixar de ficar surpreso e furioso, além de relutante. Ele havia perdido. Vendo o quão pálido e exausto Guiyang estava, uma luz feroz de repente brilhou nos olhos daquele favorecido e ele agarrou a lança de Guiyang. Idiota, você é quem está perdido. Aquele favorecido rugiu e empurrou a lança em Guiyang. Já exausto, Guiyang não conseguiu resistir. A ponta de sua lança bateu em seu estômago e sons de ossos quebrando soaram. Guiyang voou de volta, vomitando sangue, aterrissando fora da arena marcial. Bastardo, você está pedindo a morte. Vamos matar todos vocês. Aquele favorecido claramente perdeu e depois atacou de forma desprezível, mesmo tendo perdido. Isso imediatamente acendeu a fúria de todos os discípulos do 108º mosteiro. Eu nunca cedeu, então como você pode dizer que perdi? Como ele nem se atreveu a prosseguir, tudo o que prova é que ele realmente é um porco. A coragem também faz parte da força, ou você não sabia disso? Aquele favorecido zombou deles. Até Long Shen se levantou agora, com as veias salientes nas mãos. Ele estava prestes a atacar e destruir esse bastardo sem vergonha. Lu, seja como for, estes são os discípulos do seu mosteiro, disse Long Shen friamente. No topo do palco marcial, como você poderia ser de coração mole e tolerante? Para a vitória, você não pode ter medo de ser rude. Tudo o que pode ser dito é que isso prova que todos vocês são idiotas. Porque você não está se apressando e entregando os pontos de mérito, zombou Lu Bing. A expressão de Tu Fé estava sombria. Long Shen, o que você me diz? Seu significado era óbvio. Isso foi demais. Enquanto Long Shen desse a ordem, eles começariam a lutar imediatamente. De qualquer forma, se uma briga começasse, Ling Yunzi definitivamente não iria apenas assistir. Dê-los para ela. Long Shen balançou a cabeça. Agora não era hora para isso. Tu Fé só conseguiu devolver 80.000 pontos de mérito a Lu Bing. Vendo suas expressões, Lu Bing ficou encantado. Ver esse tipo de expressão era o que mais a encantava. Só então ela poderia se sentir revigorada. Seu temperamento estava simplesmente distorcido dessa forma. E quando ela viu que Long Shen, que sempre foi calmo como a água, também soltou uma expressão tão furiosa, ela ficou especialmente encantada. Guiyang foi derrotado e até mesmo sua lança dourada foi levada pelo seu oponente. De acordo com os costumes não escritos do estágio marcial, as artes marciais que não conseguiam nem segurar suas armas não tinham coragem de recuperá-las. Guiyang foi até Long Shen enquanto era apoiado por um membro do Healing Hall. Desculpe, Long Shen, eu perdi. Guiyang surpreendentemente dobrou os joelhos, ajoelhando-se. Ele se sentiu tão envergonhado por poder morrer. Long Shen lhe deu uma oportunidade preciosa, mas no final ele foi muito tolerante, desperdiçando sua chance de vitória. Ele se sentiu tão envergonhado que não conseguiu nem mostrar o próprio rosto.
Assim que os joelhos de Guiyang estavam prestes a atingir o chão, Long Shen agarrou seu colarinho. Você é mesmo um homem. Não é apenas uma perda. Não é nada grande. Além disso, mesmo que isso conte como sua derrota, a vitória deles também não foi conquistada. Você não perdeu a cara, enfureceu-se Long Shen. Quando o reino secreto de Jiuli for aberto, esse sujeito definitivamente também entrará. Se você quiser acabar com sua vergonha, basta matá-lo no reino secreto e pegar sua arma de volta. Long Shen não se preocupou em manter suas palavras em sigilo. Todos eles ouviram isso com extrema clareza. O coração de Tu Fé estremeceu. Foi um crime grave matar membros da mesma seita dentro do reino secreto de Jiuli. Mas no final ele não disse nada. Mais tarde, ele teria que dar um lembrete a Long Shen em particular. Me mata? Ah, continue sonhando. Se você se atrever a tentar me atacar no reino secreto de Jiuli, eu definitivamente vou te matar. Aquele favorecido já havia retornado entre seus discípulos e examinava com entusiasmo sua nova lança. Ele não pôde deixar de zombar de Long Shen quando ouviu suas palavras. Eu vou ouvir você, Long Shen. Desta vez eu juro que nunca mais vou decepcioná-lo nesta vida. Guiyang respirou fundo. Ele foi extremamente solene. Long Shen assentiu. Ele olhou friamente para Lu Bing e para os escárnios zombeteiros de seus discípulos. Bom, já que você quer tornar este jogo maior, eu o tornarei maior. Na próxima rodada vamos mudar um pouco e fazer uma luta entre duplas. Lu Bing sorriu sinistramente. Dois homens pularam no palco. As 2 horas eram extremamente escuras e frias, fazendo com que as pessoas sentissem arrepios. Ambos foram favorecidos. E surpreendentemente, os dois pareciam exatamente iguais. Eles eram gêmeos. Gêmeos que foram ambos favorecidos. Isso realmente foi chocante. Eu sou Bushidung. Eu sou Bushishi. Os dois falaram ao mesmo tempo. Um deles olhou para o outro e essa pessoa imediatamente fechou a boca. O outro continuou: Nós, dois irmãos, gostaríamos de trocar dicas com vocês, caipiras. Se achar que não é justo, você também pode enviar dois favorecidos para lutar contra nós. Nós, irmãos, não recusaremos ninguém. Ambos os olhares caíram imediatamente sobre Tangvanher e Long Shen, seus olhares cheios de provocação. Long Shen, deixe os dois comigo, disse Tangvanher. Long Shen hesitou. Então você tem que me prometer que usará seus movimentos matadores. Você não pode mostrar qualquer clemência. Long Shen conhecia o personagem de Tangvanher. Ele poderia dizer que esses dois eram um pouco estranhos. Eles provavelmente tinham seus próprios ataques extremamente poderosos, que provavelmente eram técnicas combinadas. Long Shen tinha certeza de que Tangvanher era chocantemente poderoso. Depois de se fundir com aquela marca do Dale, a força de Tangvanher atingiu um nível assustador. Mesmo ele foi incapaz de dizer que nível ela havia alcançado. Mas havia uma coisa da qual ele tinha certeza. A verdadeira força de Tangvanher não deveria ser inferior à sua. Isso porque ele podia sentir a pressão que o atual Tangvanher lhe dava. Eu prometo a você, com certeza irei com tudo, disse Tangvanher seriamente. Depois de ver o que aconteceu com Guiyang,
todos os discípulos do mosteiro ficaram furiosos. Eles eram realmente muito odiosos. Guiyang claramente venceu, mas foi tolerante no final, não tirando a vida de seu oponente. Mas então aquele oponente foi absolutamente vergonhoso e desprezível, lançando um ataque furtivo e até mesmo roubando a arma de Guiyang. Tang Wan'er, que normalmente não gostava de lutar, agora estava cheio de intenção assassina. Mesmo que Long Shen não a tivesse avisado, ela definitivamente não cometeria o mesmo erro que Guiyang. Se ela tivesse a chance, ela mataria. Quando aqueles dois irmãos viram que apenas Tang Wan'er apareceu e que Long Shen não havia se mexido, eles zombaram: carinha, você tem medo da morte e não ousa subir. Ah, então ele era um covarde, entendo. Vocês dois deveriam calar a boca. Só para vocês dois, sou mais que suficiente, disse Tang Wan'er friamente. Esses dois irmãos sorriram obscenamente. Com uma beleza como você cuidando de nós, irmãos, isso realmente é mais que suficiente. Estrondo. De repente, o céu e a terra mudaram. Milhões de pás de vento apareceram atrás de Tang Wan'er, cobrindo o sol e o céu. Morrer. Capítulo 294. Lâminas de vento enchem o céu. Tang Wan'er gritou furiosamente e formou um selo de mão. O espaço começou a estremecer quando o céu cheio de pás de vento foi direto para os dois. Esses milhões de pás de vento foram como uma enorme inundação. As terríveis lâminas de vento cortam o espaço, fazendo o céu e a terra tremerem. Um som ensurdecedor soou deles, parecendo ferro raspado, e todos os observadores sentiram um arrepio por dentro. Até Long Shen ficou chocado. As pás eólicas de Tang Wan'er já haviam sido condensadas a um estado incrivelmente sólido. A frieza vinda deles era incrivelmente aterrorizante. As antigas pás eólicas de Tang Wan'er geralmente tinham vários metros de comprimento. Mas agora essas pás de vento tinham apenas alguns centímetros de comprimento, parecendo pequenas lâminas crescentes. No entanto, essas pequenas pás eólicas eram pelo menos 10 vezes mais fortes que suas antigas pás eólicas. Só de olhar para eles fazia com que uma pessoa se sentisse entorpecida. Aqueles dois irmãos nunca haviam colocado Tang Wan'er em seus olhos antes, e foi por isso que ousaram ser tão zombeteiros. Mas no instante em que viram o céu cheio de lâminas de vento, os dois soltaram um grito de medo. Ambos tiraram um escudo estranho ao mesmo tempo. Esses escudos pareciam panelas de ferro. De costas um para o outro, os dois pareciam uma bola de ferro. As lâminas de vento de Tang Wan'er causaram faíscas quando atingiram a bola de ferro. Foi como se aquela bola de ferro fosse atingida por uma onda gigante e fosse lançada voando. Não é bom. As lâminas de vento de Tang Wan'er eram muito assustadoras, quase como uma inundação. Embora não tenham conseguido romper a bola de ferro, eles a enviaram voando quase para fora do estágio marcial. De repente, a bola se abriu e duas garras voadoras dispararam contra Tang Wan'er. Essas garras voadoras tinham entre 1 e 2 metros de comprimento, como mãos enormes com dedos excepcionalmente afiados. Correntes de ferro estavam presas atrás deles. As duas garras voadoras voaram de uma maneira extremamente astuta. No instante em que aquelas garras voadoras estavam prestes a alcançar Tang Wan'er, as garras se abriram de repente, parecendo como se tivessem ganhado vida.
Embora ambas as garras tivessem disparado ao mesmo tempo, uma estava à frente enquanto a outra estava atrás. A cooperação deles foi perfeita. Se ela se esquivasse de um, não teria tempo para se esquivar do outro. A expressão de Tangvanher não mudou em nada. Escudo tempestade. Densas lâminas de vento envolveram Tangvanher. Aquelas duas garras voadoras esmagaram sua defesa. Seus dois oponentes ficaram aquentados com suas ações. Com um grito alto, suas horas explodirão. Entre os favorecidos, esses dois eram na verdade muito mais fracos individualmente. No entanto, suas mentes estavam conectadas e suas habilidades de cooperação atingiram a perfeição. Devido a isso, o mosteiro lhes deu um conjunto especial de armas para tornar seus ataques bizarros e incrivelmente incisivos. Essas duas garras voadoras foram criadas por um poderoso mestre forjador. Havia muitas maneiras profundas de usá-las e elas escondiam runas puldarussas. Uma vez que essas runas fossem ativadas, essas duas garras se tornariam incrivelmente puldarussas, facilmente capazes de esmagar aço. Os dois ativaram essas runas quando suas garras atingiram as defesas de Tangvanher. Bang! O céu das pás do vento explodiu. O que? Os discípulos do mosteiro ficaram horrorizados. O espaço em que Tangvanher estava vazio. Ela morreu sem um cadáver sob suas duas garras. Cuidadoso. Essas duas pessoas estavam comemorando por terem matado Tangvanher quando o grito de Lu Bing soou. Os dois de repente sentiram uma sensação de crise mortal e sentiram uma brisa atrás deles. Os dois rapidamente levantaram os escudos para bloquear. Estrondo. Sua defesa apressada bloqueou um ataque poderoso, mas os dois foram lançados no ar. Um deles mal se levantou e ainda não tinha ideia do que havia acontecido quando uma lâmina de vento silenciosa atingiu sua cintura. Essa pessoa gritou miseravelmente. O sangue voou, seguido de algumas de suas entranhas. Long Shen suspirou de alívio. Tangvanher finalmente aprendeu o verdadeiro significado da batalha. Seus ataques não eram mais os mesmos de antes. Das pessoas presentes, apenas Tu Fé, Lu Bing e Long Shen sabiam o que havia acontecido. Assim que aquelas duas garras voadoras apareceram, Tangvanher percebeu que aquelas armas eram extremamente bizarras e provavelmente não eram fáceis de manusear. Não havia razão para ela enfrentá-los de frente. Ela apenas convocou aquele enorme escudo de lâminas de vento para cobrir a linha de visão de todos. Na realidade, a área atrás do escudo estava completamente vazia. Tangvanher já havia fugido furtivamente há muito tempo, usando lâminas de vento para se proteger antes de chegar atrás dos dois. Assim como os dois pensaram que a tinham matado, ela atacou de repente. Se não fosse pela interferência de Lu Bing, os dois já estariam mortos. Mas mesmo assim, depois que seu primeiro ataque não ocorreu, ela imediatamente atacou um deles que já havia perdido a cabeça por medo, enviando diretamente uma lâmina de vento com sua força espiritual. Todas as lâminas de vento que enchiam o céu tinham a marca espiritual de Tangvanher. Ela poderia enviá-los para ataques repentinos a qualquer momento. Claro, tal ataque foi bastante fraco. Anteriormente, tal ataque não era capaz de causar ferimentos em favorecidos. Mas agora as pás eólicas de Tangvanher mudaram e se tornaram incrivelmente puldarussas.
Apenas um ataque aleatório foi capaz de abrir o abdômen do favorecido. Na verdade, se ele tivesse sido um passo mais lento, teria sido cortado diretamente ao meio. De qualquer forma, ele agora estava gritando, com sangue escorrendo de seu ferimento. Ele rapidamente saiu correndo do palco marcial, mantendo seu ferimento fechado o melhor que pôde. Se você quiser fugir, deixe sua vida para trás. O grito gelado de Tangvanher soou. Seu ódio por esses dois já havia atingido o auge. Eles humilharam e insultaram seus companheiros, e então tentaram matá-la agora há pouco. Ela naturalmente não seria misericordiosa. Todo o palco marcial foi cercado por suas lâminas de vento. Esta região era seu domínio. Ela nem precisou levantar pessoalmente a mão. Com apenas sua força espiritual, centenas de lâminas de vento avançaram até aquele homem. A alma daquela pessoa quase fugiu de seu corpo de medo. Ele rapidamente levantou seu escudo. Mas esse escudo só poderia bloquear um lado. Assim que ele estava prestes a ser cortado em pedaços, seu gêmeo correu e os dois fundiram seus escudos novamente. Essas lâminas de vento mais uma vez não foram capazes de perfurar esses escudos especiais formados por um mestre forjador. Mas isso foi apenas defesa. No instante em que tentaram lançar um ataque repentino contra Tangvanher, ela quase os cortou em pedaços. Agora eles estavam em uma posição extremamente estranha. Tangvanher já havia sido atacado furtivamente uma vez, então ela definitivamente não cairia nessa se tentassem novamente. Todas as pás de vento que Tangvanher havia condensado estavam agora batendo em seus escudos. Assim que eles se separassem, seriam imediatamente atingidos. Atualmente, eles eram como uma tartaruga que havia encolhido em sua carapaça, sem ousar espreitar a cabeça. Se eles espiassem suas cabeças seriam cortadas instantaneamente. Os dois já estavam completamente aterrorizados. O ataque de Tangvanher os conteve completamente. Eles não tinham mais como derrotá-la. Com seus escudos formando uma esfera ao seu redor, eles começaram a rolar em direção a Tangvanher em um ataque. Eles esperavam que ela atacasse sua esfera e os enviasse para fora do palco marcial. Dessa forma, mesmo que perdessem, poderiam pelo menos ter uma desculpa de que haviam rolado acidentalmente e não tinham perdido de verdade. Mas Tangvanher já previu essa intenção deles. Como ela poderia deixá-los fazer o que quisessem? Não importa o quanto a bola tentasse rolar, suas lâminas de vento as forçariam para trás. Afinal, dentro dessa esfera, eles não conseguiram extrair muita força. As expressões de todos eram estranhas enquanto assistiam à cena. Uma bola de metal rolava continuamente no palco marcial. Os olhares de todos estavam colados naquela bola. Lu Bing estava franzindo a testa ligeiramente. Ela não sabia muito sobre esses dois gêmeos, já que passavam a maior parte do tempo em reclusão enquanto se familiarizavam com suas armas bizarras. Mas havia uma coisa que ela sabia. A força cooperativa deles era incrível e, em uma batalha em grupo, os dois trabalhando juntos eram capazes de bloquear 4 ou até 5 favorecidos de uma só vez. Em 2 contra 2, os dois sempre foram imbatíveis dentro do mesmo reino. Além de um certo discípulo, esses dois eram os discípulos mais bem classificados em seu mosteiro.
O mosteiro depositou neles grandes esperanças para a próxima abertura do reino secreto de Julie. A princípio, ao vê-los rolando defensivamente naquela bola sem atacar, ela pensou que eles estavam apenas se ajustando ou talvez pensando em um plano para usar contra esses ataques. Mas depois de uma hora, até as pessoas que assistiam à batalha estavam ficando cansadas. Guoren finalmente suspirou. Este par de irmãos foi preordenado para ter um fim trágico. Esta é toda a vontade dos céus. Sung Mingyuan não entendia do que ele estava falando. Por quê? Você se lembra como eram chamados esses dois irmãos? Acho que um se chamava Bushidong e o outro se chamava Bushishi. Correto? Um chamado Bushidong, outro chamado Bushishi. Combine-os e você obterá, inútil e inútil 2. Você não os vê rolando para a esquerda e para a direita sem ir a lugar nenhum. Será que seus pais previram que esse dia chegaria? Como esperado, os especialistas estão por toda parte. Guoren explicou com admiração. Todos. Essa bola continuou a rolar. As pessoas lá fora estavam bem, mas os dois lá dentro já estavam completamente tontos. Quanto àquele cujo abdômen foi aberto, embora estivesse fazendo o possível para manter o ferimento fechado, alguns de seus intestinos já haviam vazado. Esse tipo de cheiro era nojento para os dois. Depois, acrescentando a fiação, os dois estavam prontos para vomitar. Ambos sabiam que continuar assim não era uma solução. Mas eles também não ousaram sair da defesa. Agora ambos estavam pensando em maneiras de conceder. Se eles cedessem diretamente, seus finais definitivamente não seriam bons. Se eles ousassem fazer isso, então com a natureza cruel de Lu Bing, ela definitivamente faria os dois comerem suas próprias porcarias. Os dois começaram a xingar descontroladamente o mais cruelmente que podiam. Eles queriam enfurecer Tangvanher. De qualquer forma, eles tinham absoluta confiança na sua defesa. Somente se Tangvanher perdesse o controle de sua fúria eles teriam a chance de serem lançados para fora do palco marcial. No começo, Tangvanher realmente não se importou em tentar abrir sua defesa. Mas assim que começaram a amaldiçoá-la loucamente, ela ficou completamente furiosa. Formando um selo de mão, as lâminas de vento atrás dela se reuniram em um único corpo, formando uma enorme lâmina de vento que devia ter mais de 300 metros de comprimento. Assim que a lâmina do vento apareceu, foi como se o espaço tivesse congelado completamente. Uma pressão terrível disparou em todas as direções. Um certo homem, que permaneceu ao lado de Lu Bing o tempo todo com os olhos completamente fechados, de repente abriu os olhos. Um traço de choque apareceu em seu rosto originalmente apático. Ele olhou fixamente para a enorme lâmina de vento de Tangvanher. Corte de chuva torrencial. Uma garra voadora é uma arma real semelhante a uma foice acorrentada com múltiplas lâminas. 2 Claro, este é um jogo de palavras. Seus nomes Bastidong e Bushishi soam como Bushido 11, o que significa que não serve para nada. Caso queira, aqui estão os chineses para referência. Capítulo 295, Novato Escolhido. Corte de chuva torrencial. Seguindo o grito de Tangvanher, aquela enorme lâmina de vento atrás dela cortou a bola, parecendo uma lâmina celestial cortando o espaço.
No instante em que o ataque de Tangvanher foi condensado ao máximo, Lu Bing e o homem atrás dela ficaram chocados. Até Tu Fé ficou chocado. Long Shen também se levantou da cadeira, agradavelmente surpreso. Vai! O coração de Long Shen bateu forte. Ele estava certo de que este ataque de Tangvanher continha a vontade dela. Essa chamada vontade era uma palavra muito profunda e misteriosa. Era um reino ainda mais elevado do que apenas imponência ou confiança. Os ataques contendo vontade estavam praticamente vivos. Eles continham toda a mente e espírito do atacante. A razão pela qual Long Shen ficou tão chocado foi porque as únicas duas pessoas que ele conhecia cujos ataques continham vontade eram Monian e Enlu. Aquelas pessoas que poderiam usar vontade assim eram geralmente todas escolhidas. Ele não esperava que Tangvanher tivesse avançado inconscientemente para este nível. Estrondo. Aquela enorme lâmina bateu pesadamente naquela esfera. Aquela esfera, que ainda não havia quebrado mesmo depois de todos os seus ataques anteriores, explodiu instantaneamente, duas figuras disparando como balas de canhão. Embora aqueles dois estivessem dentro da esfera, eles foram capazes de sentir o que estava acontecendo lá fora. Vendo Tangvanher ficar furioso, eles estavam comemorando. A esperança deles era que Tangvanher os atacasse em sua fúria e os enviasse voando para fora da arena marcial. Então eles poderiam emergir de seus escudos com uma expressão relutante e desanimada, suspirando por terem perdido um pouco devido à sorte. Eles estavam completamente confiantes em seus escudos. Mas no instante em que o ataque de Tangvanher, que continha chocantemente sua terrível vontade, os atingiu, eles imediatamente ficaram aterrorizados. No início, eles estavam preocupados se seu escudo seria capaz de resistir ao ataque dela, mas então o impacto de seu ataque poderoso poderia sacudi-los dentro da bola com tanta força que eles se tornariam imbecis. No entanto, eles claramente estavam preocupados por nada. O único ataque de Tangvanher imediatamente quebrou seus escudos, e os dois foram reduzidos a polpa. Com esse tipo de impacto poderoso, seus corpos literalmente mudaram de forma, tornando-se dois pedaços informes que caíram pela arena marcial. Com dois golpes finais, os dois pousaram fora da arena marcial. Eles estavam vomitando sangue, e o sangue estava cheio de pedaços quebrados de seus órgãos. Suas horas estavam desaparecendo rapidamente. A expressão de Lu Bing mudou e ela rapidamente correu até eles. Eles estavam brancos como papel e prestes a parar de respirar. Ela viu suas marcas Dale aparecerem em suas testas. Essas marcas Dale inatas só poderiam ser mantidas com aqueles que possuíssem sorte kármica forte o suficiente. Mas quando os favorecidos estavam prestes a morrer, suas marcas Dale responderiam automaticamente saindo. Eles iriam encontrar outro dono ou desapareceriam de volta ao céu e à terra. Vendo seus dois favorecidos prestes a dar o último suspiro, Lu Bing ficou apavorado. Ela colocou as mãos sobre suas testas e sua enorme força espiritual derramou-se em suas almas, ajudando a estabilizar suas almas que estavam prestes a deixar seus corpos. Com a ajuda de Lu Bing, suas marcas Dale gradualmente desapareceram de volta em seus corpos, permitindo que Lu Bing relaxasse. Se dois favorecidos tivessem morrido aqui, ela estaria perdida. Seu irmão mais velho,
o líder da seita do 36º mosteiro, definitivamente a amaldiçoaria até a morte. Uma vez que suas almas se estabilizarão, ela também os alimentou com pílulas espirituosas. Agora os dois definitivamente não morreriam. Mas seus ferimentos foram muito graves. Muito provavelmente, seriam necessários pelo menos 3 meses antes que pudessem sair da cama. Ela não tinha garantia de que os dois seriam recuperados a tempo para a abertura do reino secreto de Julie. Pensando nisso, a expressão de Lu Bing tornou-se gelada e seus olhos pareciam duas espadas afiadas que encaravam Tang Van'er. Que garota cruel! Tang Van'er nem se incomodou em olhar para Lu Bing. Ela não foi nem excessivamente obediente nem autoritária ao dizer, comparado ao sênior, este júnior ainda precisa cultivar muito mais. Embora suas palavras não contivessem o menor palavrão, o ridículo nelas não poderia ser mais claro, não importava quão cruel ela fosse, era muito melhor do que quão desprezíveis elas eram. Tang Van'er nem olhou para Lu Bing antes de pular do palco marcial e retornar para o lado de Long Shen. Long Shen estava incrivelmente animado. Se não houvesse muitas pessoas, ele provavelmente teria abraçado Tang Van'er com força. O velho chefe é poderoso. Long Shen endireitou-se e fez-lhe uma saudação extremamente deliberada. O outro discípulo do mosteiro também seguiu Long Shen. Tang Van'er estava corando. Esse canalha também estava fazendo coisas fora das expectativas das pessoas e ela não tinha ideia de como responder. Van'er, parabéns, você se tornou um especialista iniciante no nível escolhido. Contanto que você possa continuar invicto e manter um coração Dale firme, você definitivamente se tornará um verdadeiro escolhido no futuro. Disse Tu Fé com entusiasmo. Tang Van'er realmente não sabia o que tinha acontecido, mas ao vê-lo olhando para ela com adoração, ela realmente se sentiu muito estranha. A expressão de Lu Bing era extremamente feia enquanto observava Tu Fé comemorar. Seu objetivo era dar uma demonstração de força ao 108º mosteiro e humilhá-los para dar um bom espetáculo ao primeiro mosteiro. Mas agora os que foram humilhados foram o seu 36º mosteiro. Dos 9 rounds, venceram apenas 2 e, além disso, um deles só foi vencido de forma vergonhosa com uma ação desprezível no final. Além disso, por causa de sua provocação, o 108º mosteiro conseguiu de alguma forma dar à luz um jovem escolhido. Lu Bing praticamente pediu para ser humilhada, causando-lhe ressentimento e fúria. Vendo Tu Fé e os outros cercando Tang Van'er, ela ficou incrivelmente irritada. Ela jogou seu distintivo diretamente para Tu Fé. Tu Fé recebeu e mais uma vez obteve 80.000 pontos de mérito. No total, eles ganharam um total de 400.000 pontos de mérito. Contudo, Guiyang também perdeu sua preciosa lança dourada. Esta vitória não foi tão perfeita. Deixe a rodada final comigo. Seguindo aquela voz indiferente, um homem saltou levemente para o palco marcial. Esse homem parecia ter pouco mais de 20 anos. Seu rosto era mediano, mas seus olhos eram de águia, quase parecendo lâminas afiadas. Essa pessoa não havia chamado atenção antes disso. Mas assim que ele saltou para o palco marcial, ele se tornou como uma espada desembainhada, e era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Uma aura extremamente estranha veio do corpo daquela pessoa.
Era como se ele fosse um grande imperador desprezando todos eles. E ainda assim, ninguém poderia formar qualquer desejo de resistir a ele. Até a expressão de Tufé mudou ligeiramente. Ele realmente cometeu um descuido. Originalmente, ele pensava que essa pessoa era apenas um favorecido comum. Mas agora que ele saltou para o palco marcial, apenas por sua vontade arrogante, ele pôde ver imediatamente a verdade chocante. Discípulo de nível escolhido. Era óbvio que essa pessoa era um escolhido poderoso, ou não haveria como ele possuir uma aura tão poderosa. Deixe-me me apresentar. Eu sou Jiang Yifan, um escolhido. Você deve se lembrar corretamente do meu nome, pois saber disso será sua maior honra no futuro. Sua voz era extremamente indiferente. De alguma forma, isso não parecia conter qualquer desprezo ou ridículo, mas ainda assim lhe dava um sentimento grandioso e elevado que os fazia sentir ainda mais desconfortáveis. Devo admitir que você é um pouco mais forte do que eu pensava. Mas isso ainda não mudará a realidade. Embora um de vocês tenha acabado de despertar o poder de um escolhido, ainda é apenas um estágio inicial. Ainda é muito cedo para ser considerado um verdadeiro escolhido. Dentro do meu mosteiro, ouvi uma certa piada. Quando ouvi isso, ri tanto que quase morri. Ouvi dizer que uma pessoa inventou algumas mentiras falsas para tentar obter uma posição de discípulo escolhido. Que piada ridícula! O que você acha, Sr. Longshen? As expressões dos discípulos do 108º mosteiro afundarão. Embora eles não soubessem sobre a questão do primeiro mosteiro bloqueando a posição de discípulo escolhido de Longshen, eles poderiam dizer claramente que essa pessoa estava visando Longshen. Em primeiro lugar, não me chame de senhor, pois nunca lhe ensinei a ler e escrever. Em segundo lugar, lamento muito que você não tenha lido completamente. Se você tivesse feito isso, não teríamos que ver seu pequeno ato pretensioso aqui hoje. Longshen balançou a cabeça. Essa pessoa era definitivamente forte. Mas parecia que suas habilidades de exibição eram ainda mais fortes. No entanto, Longshen poderia adivinhar seu objetivo, e então ele deliberadamente zombou dele, olho por olho. Você quer se destacar? O irmão mais velho irá acompanhá-lo. Uma base de cultivo de lixo, mas uma boca bem selvagem. Será que todo o seu cultivo está focado na sua boca? Comigo já aqui, por quanto tempo você planeja se recusar a encarar a realidade? Jiang Yifan finalmente olhou para Longshen com um traço de desprezo. Você ficou sem tomar remédio. Ou você tomou os medicamentos errados. Você, um escolhido da transformação do tendão em estágio intermediário, tem coragem de me desafiar, alguém no reino da condensação do sangue. Eu realmente me pergunto, como você conseguiu deixar sua pele tão grossa? Então, de acordo com o que você diz, deixe-me dizer que o líder da nossa seita está na montanha, desafiando você para a batalha. Vá em frente e lute com ele. Você acredita em mim quando digo que nosso líder da seita pode esmagá-lo com um único peido, disse Longshen com desdém. Longshen, não fale bobagens. Tangvanger puxou furtivamente Longshen. Esse canalha realmente nunca teve dúvidas. Ling Yunzi, que estava observando a centenas de quilômetros de distância, balançou a cabeça. Como esse sujeitinho acabou tão atrevido?
Jiang Yifan ficou chocado por um momento. Ele não esperava que Long Shen recusasse sua provocação e ainda respondesse de forma tão incisiva. Por um momento, ele não teve ideia do que dizer. Então você não se atreve a chegar a este estágio. Eu não esperava que você, Long Shen, alguém que ousou tentar enganar o supermosteiro para que lhe desse recursos de um escolhido, não tivesse a coragem de apenas travar um simples duelo comigo. Como esperado, os rumores são verdadeiros. Seu 108º mosteiro é apenas um bando de trapaceiros indigentes, zombou Jiang Yifan. Você pode deixar de lado esse seu pequeno ato. Anteriormente dizia-se que esses 10 rounds seriam disputados por pessoas do mesmo nível. Você acha que sou um idiota no mesmo nível que você? Long Shen nem se incomodou com ele e apenas o deixou parado na arena marcial. Você gosta de se exibir? Então esse estágio deve ser grande o suficiente para você continuar atuando. Então tudo bem, se você não quiser, não vou tornar isso difícil para você. Aquela garota que acabou de se tornar uma escolhida novata, eu vou desafiar você. Também não vou tornar isso difícil para você. Contanto que você consiga receber 10 dos meus golpes, você vencerá. Mas se você perder, você irá embora comigo. Como é isso? Jiang Yifan definiu diretamente suas intenções para Tang Wan'er quando viu Long Shen se recusar a lutar. A expressão de Tang Wan'er estava gelada. Ela estava prestes a responder quando Long Shen a puxou de volta e olhou para Jiang Yifan com atenção. Você realmente quer ter uma batalha decisiva comigo? Se fizermos isso, alguém morrerá. Pense nisso com cuidado.